Paz, Senhor, então, a todos. Vamos dar início ao nosso culto de hoje, nosso culto de sábado. Que todos os irmãos possam ficar conectados, compartilhar o link e que possamos receber o nosso Deus no nosso coração, né? Que Ele possa receber a nossa adoração neste momento. Amém? Palavra de Deus hoje, nós vamos ler Mateus 28, dos versículos 16 até o 20. Nosso tema de hoje é uma família missionária. Vou ler sobre a grande comissão. Diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes e dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Amém? Glória a Deus. Possamos levar esta grande comissão a todos. É o nosso meio que nós estamos usando agora, né, de levar a palavra de Deus a tantas pessoas, não aos nossos irmãos, mas a todos que virem este vídeo. Então, compartilhe, utilize essa ferramenta para levar a palavra de Deus. Amém? Amém. Santo Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te benzemos seu santo nome, Senhor, porque Tu és bom, Senhor, Tua misericórdia é para sempre. Ó Pai, neste momento, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, e estamos aqui, Senhor, para levar o culto de adoração a Ti, Senhor Jesus, que Tu possa receber a nossa adoração, receber, Senhor, os nossos louvores, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor Jesus, que somos pecadores, somos errantes, Senhor Jesus, mas Tu és misericordioso e assim, e mesmo assim, Senhor, quando nós elevamos a nossa adoração a Ti, Tu recebes, Senhor Jesus, quando nós conhecemos a Ti, Senhor Jesus. Ó Pai, recebe a nossa adoração, Senhor Jesus. Abençoa cada pessoa, Senhor Jesus, que está neste culto, participando desta live, Senhor Jesus. Possa abrir o coração, a mente, Senhor, para Ti, Senhor. Ó Pai, logo depois nós teremos a palavra, Senhor Jesus, com a nossa diaconisa Ruth Cunha, Senhor Jesus, que Tu possa abençoar a vida dela, Senhor Jesus, que ela possa trazer a Tua palavra, Senhor Jesus, e que possamos aprender a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Nós vamos iniciar com o hino 175 do Brado, que diz fidelidade no serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei.
graças a Deus está melhor, né? Amém. Glória a Deus. Então, Toda nós... honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Nós oramos muito por sua vida, irmão Renato, que você esteja 100% para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Aumentar o volume. É o volume... Será que é o do celular? Só 1 minuto, irmãos. Eu acho que ele está captando isso. Qualquer coisa eu abaixo um pouquinho o violão. A voz está um pouco baixa. O que está baixo? O nosso áudio, a nossa voz? Deixa eu ouvir aqui. O que está baixo? Vamos cantar mais alto. Amém. Próximo louvor. Deus está aqui. Aumentar o volume, não sei se é da voz ou do violão. Não é melhor aumentar o do violão, não, porque se aumentar o do violão, a nossa voz some. Deus está aqui. Deus está aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus está no nosso meio.
Aumenta o volume do celular, pode ser por isso, porque para alguns tá bom, para o pastor tá bom, para o Diego tá bom, então pode ser que vocês precisem aumentar o volume do celular. Vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor Jesus. O próximo louvor diz que somos uma grande família, é isso que nós devemos ser sempre, uma grande família em comunhão, unidos em Cristo, servindo e adorando e bendizendo o nome dele. Arraigados no amor de Deus.
ser em Deus uma grande família, como eu citei no começo, que possamos buscar sempre em comunhão as bênçãos do Senhor, a face do Senhor também, adorar e bendizer enquanto nós podemos achá-lo, porque a vinda de Cristo está próxima, então a gente tem que buscar enquanto podemos achar, né, irmãos? Porque a gente sabe que os dias, o fim se aproxima e a gente passa por todo esse momento crendo que Cristo nos vê, nos olha e a nossa esperança está nele. Graças a Deus por isso, que nós temos Cristo em nossa vida e nós temos paz nele. Amém? Vamos continuar o nosso louvor. O próximo hino agora é que diz: perto eu quero estar. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render somente a ti, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Que este louvor possa falar em nossos corações e o que devemos fazer, louvar e bendizer o nome de Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento. Amém? Vamos agora para o último louvor desta manhã. Desta manhã. A gente não sabe que é dia, que é noite mais, Não sabe né? que é dia, é verdade. O louvor diz que fiel a mim é o nome do louvor. Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele é fiel em todo tempo. Basta nós sermos fiéis também. Precisamos ser fiéis em todo tempo. Ser fiéis nos dízimos, ser fiéis com nossas vidas, ser fiel em todo tempo. Porque o Senhor Deus, Ele é fiel para conosco. Ele tem a sua fidelidade sempre, em todo tempo. A fidelidade de Deus nunca falha. A nossa falha. E nós precisamos sempre bendizer, sermos fiéis, adorar, buscar a face de Deus em todo o tempo, irmãos. É o que a gente sempre tem dito. E logo depois que acabar esta live, os irmãos conectem-se novamente, que hoje a palavra é com a diaconisa Ruth Cunha. O tema da mensagem é uma família missionária. Amém? Fiel a mim. Você vai aguentar isso? Vocês vão aumentar? Não, é o que a gente comentou. Eu abaixo que você. Fá sustenido? Quer baixar? Não, deixa isso. Vamos. Só um minuto. Põe a letra aqui. Fiel. Deixa eu pôr. Yeah. Pra não esquecer, né, gente? Porque eu troco as estrofes. Então tem que fazer o nosso melhor, né, irmãos? Amém, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra
Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao fim da nossa celebração nesta manhã. Que o Senhor tenha falado ao coração de cada um. Que os louvores tenham também subido aos céus. Que tenha sido como incêndio suave às narinas do nosso Deus, né? Que o Senhor Jesus tenha sido exaltado e engrandecido através das nossas vidas e de cada lar. E chegamos ao momento final da nossa celebração. Agora é o momento da palavra de Deus com a nossa diaconisa Ruth Cunha. Amém. Que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração agora para a palavra de Deus. Que os irmãos, os mesmos que participaram agora da celebração, possam participar também da palavra de Deus. Abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor e um feliz sábado. Amém. Tchau. Senhor. E nós iremos agora iniciarmos a mensagem da Palavra de Deus com o tema Uma Família Missionária. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, que diz o seguinte: esta passagem é a grande comissão. Um pouco antes de Jesus ser ascenso ao céu, ele reuniu os discípulos e falou qual era a missão dos discípulos aqui na terra. Então ele comissionou os discípulos para que eles pudessem continuar com a palavra dele. E diz o seguinte: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, esta passagem aqui, quando Jesus comissiona os discípulos a continuarem com a pregação do Evangelho. Farei a leitura também em Romanos capítulo 1, verso 16 ao 17. Se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, Romanos 1, capítulo 16, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Oramos ao nosso Deus. Pai bendito, Deus de infinita graça e misericórdia, estamos, Senhor, na Tua presença para Te louvar, bendizer e exaltar o Teu nome. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, todas as coisas que nos tem dado e também, Senhor, a oportunidade de agora compartilhar a Tua palavra.
estamos distantes, Senhor, não estamos conseguindo nos reunir nos templos, mas através, Senhor, da Tua palavra que nos uniu com a fé em Jesus Cristo, através do Teu amor e também, Senhor, pelos dispositivos, pela tecnologia que Tu tens colocado à nossa disposição. Permita, Senhor, que esta mensagem, tudo que for dito, Senhor, durante todo este culto, desde a escola bíblica até o final, nós possamos, Senhor, sentir a Tua palavra e vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós iremos iniciar uma família missionária. Introdução. O mês de maio é comumente dedicado à família. E o que é a família? O dicionário Wise define família como um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, ou seja, é um grupo de pessoas que convivem na mesma casa. Pode ser também pessoas com ancestrais comuns, primos, sobrinhos, pessoas que têm os mesmos avós, os mesmos tios, pessoas também que são ligadas por casamento, não é família consanguínea, mas são ligadas por casamento. Filhos, né, que já são da família consanguínea, ou pessoas adotadas, pessoas que não têm o sangue, não têm a origem biológica, mas são adotadas e passam a fazer parte daquela família. Também são grupos de pessoas ligadas por convicções ou interesses ou provindas do mesmo lugar. Tem pessoas que elas são ligadas por ideologias ou por interesses comuns, ou pessoas que tiveram a origem no mesmo território. Pode ser também um grupo de coisas que apresentam propriedades ou características comuns. Grupo de plantas, grupo de palavras que têm a mesma raiz, produtos, né, que têm a mesma origem. Então, isso é formado uma família. Podemos então dizer que na formação de uma família, além da identificação da característica que une as pessoas, há a necessidade de haver interesses comuns. Se as pessoas vão viver juntas e não têm interesses comuns, não têm convicções comuns, vira uma guerra. Como foi falado na mensagem da semana passada, né? Um reino dividido, ele luta contra ele mesmo. Então, as pessoas, para viverem em família, elas têm que ter interesses e convicções comuns para que aquela família possa seguir. Nós não vamos falar da conjugalidade ou das diversas configurações familiares, mas nós vamos falar hoje da família missionária. Como o propósito deste mês é falar a família como um projeto de Deus ou um projeto de Deus, então, qual é o projeto de Deus para a família? E hoje o tema uma família missionária ou uma família com uma missão. A família tem uma missão a ser cumprida. E nós vimos o que, irmãos? Necessidade de alerta. No livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 1 ao 9, Deus fala para o profeta Ezequiel o seguinte, sobre a missão do atalaia. E qual é a missão do atalaia? É proclamar, alertar as pessoas da cidade sobre um perigo iminente. Então, aquele atalaia ficava em pontos estratégicos, em lugares estratégicos, vigiando dia e noite para ver se havia aproximação de algum inimigo. E quando ele avistava, ou ele percebia que tinha um inimigo, que a cidade poderia ser atacada, ele tinha que tocar a trombeta e alertar a população da cidade sobre a aproximação do inimigo. Se ele não fizesse isso, o que aconteceria? As pessoas daquela cidade iriam perecer. A cidade seria atacada e as famílias, as pessoas dali não conseguiriam se organizar para fugir. E ele seria punido com a morte. Mas se ele conseguisse avisar, ele alertasse a população e a população não se preparasse para a fuga, não se protegesse, a população acabaria sofrendo dano, mas o atalaia, ele seria poupado. Por isso, irmãos, nós hoje, como crentes em Cristo, nós somos o atalaia da sociedade. E para isso, nós devemos ter o quê? Estar em alerta máximo. Em alerta máximo contra os perigos que atacam a nossa família, os perigos que podem estar rondando a nossa casa, rondando o nosso viver diário.
A família cristã tem esse papel de alertar a sociedade sobre o risco que estão correndo. Então, o cristão tem este papel. E o inimigo número 1 de todo ser humano não é o Covid-19, não é o desemprego, não é as questões sociais, mas sim é o pecado. O pecado é o nosso inimigo número 1. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual é o salário do pecado? Ou seja, a recompensa pelo pecado é a morte. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos a palavra de Deus, a recompensa que nós ganhamos é a morte, e a morte eterna. É por isso que Jesus nos deu a missão que está escrita em Mateus, capítulo 28, dos versos 18 ao 20. Jesus conclama os discípulos para uma grande comissão. Jesus fala que toda autoridade foi concedida a ele, tanto no céu quanto na terra. Então, todo o poder do céu, todo o poder da terra está sob o controle de Jesus. Então, sob essa autoridade, sob a autoridade de Jesus, os discípulos deveriam fazer outros discípulos. Então, nós estamos, irmãos e irmãs, pessoas que, todos que estão nos ouvindo, nós estamos sob a autoridade de Jesus. É Jesus que nos deu esta autoridade, que nos outorgou esta autoridade de pregar. E agora não mais apenas para os judeus. Na época de Jesus, a mensagem ficou restrita apenas aos judeus. Agora, no momento, desde que Jesus deu esta grande comissão, falou para os discípulos sobre esta missão, não é mais só para os judeus, mas é para todas as nações, tribos e línguas. Todos deveriam ser ensinados a guardar todas as coisas que Jesus os tinha ensinado. Então agora, na mensagem da palavra de Deus, nós temos a obrigação de pregar a todas as pessoas. E tudo, irmãos, é tudo mesmo que Jesus ensinou. Tudo aquilo que Jesus falou para nós, que Jesus ensinou aos discípulos, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, nós devemos ensinar, que é o Evangelho integral, é a palavra de Deus, é toda a palavra de Deus que deve ser ensinada. Então, da mesma forma que os antigos atalaias tinham o dever de ser vigias fiéis, pois nas mãos deles estava o destino de muitas vidas, assim também a igreja tem o dever, a responsabilidade de alertar e oferecer proteção espiritual. Então, a igreja, os cristãos, nós temos esta responsabilidade que Jesus nos deu de oferecer proteção espiritual, oferecer às pessoas, falar para as pessoas sobre a necessidade de salvação, ensinando-as, batizando para que elas possam aceitar a Jesus Cristo e ser salvas dos seus próprios pecados. A igreja deve executar a obra da proclamação, alertar o povo do perigo iminente da perdição eterna. É para isso, irmão, que nós estamos aqui na terra. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui apenas com esta missão, alertar a população, alertar o povo da perdição iminente. Para tanto, todos nós cristãos devemos estar engajados nesta missão. E para isso, nós devemos ser o quê? Até o José falou mais cedo sobre o sal. Nós devemos ser sal e luz onde estivermos. A luz do Evangelho deve sempre brilhar em nós. As pessoas precisam sentir que em nós há o sabor do Evangelho. Então, nós devemos ser aquelas pessoas que brilham aonde estivermos e também as pessoas devem perceber em nós que nós somos diferentes. O nosso viver, a nossa postura é diferente. Então, nós devemos ter e levar para as pessoas o sabor do Evangelho. E nós devemos fazer toda a diferença, irmãos. Por quê? A luz só faz diferença aonde há trevas. Se nós acendermos uma luz
hoje que está um dia bonito, um dia brilhante, não vai fazer diferença alguma. Mas em uma noite escura, em algum lugar escuro, a luz vai fazer diferença. Então, nós, como crentes em Jesus, devemos fazer a diferença, brilhar a nossa luz no meio das trevas. O sal é para dar sabor. Ele fica misturado e não é perceptível aos olhos. Então, o sal, quando ele é jogado na comida, ele é colocado no alimento, ele simplesmente desaparece. Ele não é perceptível aos olhos. As pessoas não veem o sal, mas eles sentem o seu sabor. Por isso, o sal tem que ser na dose certa, apenas para temperar. Caso contrário, a sua falta será sentida ou será reprovado por causa do exagero. Então, o sal, ele tem que ser na medida certa. Nós não podemos ser aqueles crentes que não dá sabor, ou aqueles crentes que sejam exagerados, que são super santarrões, que querem levar coisas que Deus não está falando. Tem pessoas que acham que se colocam no lugar de Deus para mandar coisas que Deus não falou. Isso é o sal exagerado. Então, nós devemos ser aquelas pessoas na medida certa. O sal é para temperar. E nós, irmãos, estamos aqui para temperar, para dar tempero para esta sociedade. Diante disso, os cristãos, como luz do mundo e sal da terra, têm a tarefa de proclamar o reino de Deus, pois uma luz ao longe se vê. Por isso devemos ser diferentes e não aderir às ideologias humanas, ideologias mundanas. Nós não podemos, irmãos, nos misturar e fazer com que as pessoas não percebam quem somos nós. A nossa família, o nosso viver, deve estar fundamentado na palavra de Deus. Não são atores, atrizes, pessoas da mídia que devem ditar as regras da nossa vida, mas sim a Bíblia Sagrada. Então, todo o nosso viver deve ser pautado na Bíblia Sagrada. Nós não podemos ter pessoas mundanas como referencial de vida para nós. Nós devemos ter, sim, o nosso referencial tem que ser a Bíblia Sagrada, pessoas que nós podemos ter como referência para a nossa vida, mas pessoas crentes, pessoas cristãs, pessoas que são sal da terra, que são luz do mundo e que não aderem ou não aderiram e renegam toda ideologia mundana. Como sal, devemos dar sabor a esta sociedade insípida, insonsa, sem tempero ou destemperada, desregrada. O nosso dever é estar no ponto certo. Então, nós devemos, irmãos, trazer o tempero à sociedade. Nós não podemos aderir e ser como as demais pessoas que também acabam ficando desenfreadas. Nós, como crentes, devemos fazer o quê? Fazer as coisas na medida certa, de acordo com a vontade de Deus. A função do crente é muito séria. Devemos proclamar, avisar, pois o perigo é sério e o único meio de haver salvação é através de Jesus. Não existe. Pedro fala assim que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Então, todos correm risco e o dever do crente é avisar. Devemos avisar que os crentes em Cristo serão salvos. Se nós avisarmos do perigo e as pessoas aceitarem e se derem por avisadas, elas serão salvas. Infelizmente, irmãos, muitos não vão dar importância e morrerão nos seus pecados. Mas, independente disto, cabe a nós avisar, pois se não avisarmos, o sangue dessas pessoas será cobrado de nós. Como nós vimos na escola bíblica hoje sendo, o semeador ele semeou a semente em várias terras. E somente uma terra produziu. Então, o nosso dever, o dever da família, o dever do crente é semear, é pregar, independentemente. Quando as pessoas aceitarem, as pessoas ouvirem, elas serão salvas e nós não seremos cobrados. E a casa, irmãos? A nossa casa é o lugar do ensino em família.
Não espere que o seu filho vá aprender as coisas em outros lugares. Seja você aquela pessoa que vai passar o ensino bíblico para a família. O melhor lugar para se ensinar o filho a ser um discípulo de Jesus é dentro da casa. Os pais devem ser os primeiros atalaias na vida dos filhos. Não terceirize a educação religiosa do seu filho para os professores da escola bíblica. Não terceirize a responsabilidade da salvação dos seus filhos para outras pessoas. Sejam vocês os primeiros atalaias da vida dos filhos. Vocês têm o dever de alertá-los sobre o perigo do pecado. Precisa ensinar os filhos o que é pecado e não ignorar essa tendência natural do ser humano ao pecado. Muitos pais acham que os filhos são incapazes de pecar. E mesmo quando alertados dessa situação, ignoram. Nós vemos o caso de Eli, lá no Velho Testamento, na época, um pouco antes do profeta Samuel nascer. Eli, como sacerdote, ele era omisso para com os filhos. Ele sabia, o povo da terra falava para Eli, para o sacerdote Eli, o que os filhos faziam e ele ignorava. Então, muitos pais ainda hoje são incapazes de ver que os filhos estão pecando. Eles ignoram essa situação. Fica um alerta aqui, irmãos. Alertar e ensinar é diferente de acusar, achar que os filhos estão sempre fazendo coisas erradas. Que nós temos aqui aqueles pais que acham que os filhos não são pecadores, que acham que os filhos não fazem nada errado. E tem aqueles também que acham que os filhos estão sempre fazendo coisa errada. E isso não é certo. O pai, a mãe, ele deve estar atento ao que os filhos estão fazendo. Na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, no capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo fala para os pais não provocarem a ira dos filhos, mas criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Então, o pai, a mãe, eles não podem ser aquelas pessoas que provocam a ira dos filhos, aqueles pais que irritam os filhos, mas eles devem criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Pregar, falar para os filhos na medida certa, segundo a vontade de Deus, de acordo com a instrução do Senhor. E agora uma pergunta. Que tipo de família é a sua? A tua família é apenas um grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto? Vocês são apenas um aglomerado de pessoas? Ou existe comunhão, compartilhamento? Você tem se colocado como um atalaia, um proclamador do reino na tua casa? A família é o primeiro grupo social de convivência. Então, quando a criança nasce, o primeiro grupo de convivência social que ele tem é a família. É o pai, a mãe, os irmãos, quem já tem os irmãos, tios, primos, sobrinhos, toda a família extensa. Então, o primeiro grupo de convivência social é a família. Nós que somos crentes, o segundo grupo de convivência social é a igreja. E depois a escola. Então, portanto, é no seio da família que as crianças devem perceber os primeiros ensinos a respeito da palavra de Deus, da salvação em Jesus Cristo. Então, é no seio da família que as crianças são ensinadas. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, Deus fala para Moisés o seguinte, fala que os pais são responsáveis em ensinar o evangelho, ensinar a palavra dele aos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, diz o seguinte. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa. Então, as palavras de Deus, a lei de Deus deveria ser ensinada para os filhos dia e noite. E em qualquer lugar que eles estivessem, os filhos deveriam ser ensinados. Tem uma versão que diz o seguinte, que é para inculcar aos filhos. E que é inculcar, irmãos? Inculcar significa repetir várias vezes.
Muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu estou encucado com aquilo, ou inculcado com aquilo, porque é uma coisa que fica na nossa cuca, que fica na nossa cabeça e não sai. E às vezes, mesmo querendo que a gente queira esquecer, não conseguimos. A mesma coisa de uma música. Às vezes a gente ouve uma música e aquilo fica martelando na nossa cabeça. Assim deve ser a palavra de Deus. Nós devemos falar várias vezes, seguidamente. E após se ouvir várias vezes a mesma coisa, dificilmente se esquece. É a mesma coisa da musiquinha do gás, que passa várias vezes repetindo e aquilo é como se tivesse gravado. No dicionário, fala que inculcar é a mesma coisa de imprimir, deixar carimbado. Então está ali, ó, inculcado, está como se tivesse filmado na nossa mente. Então a palavra de Deus tem que ser assim, como lá em Provérbios diz o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando ficar velho não esquecerá. Porque ele foi ensinado e ele, quando ficar velho, mesmo depois de moço, depois de adulto, ele vai ficar relembrando aquilo que o pai e a mãe falou. Então, desta forma, irmãos, a criança está sendo formada e informada acerca do reino de Deus dentro da casa, dentro da família. Já estamos indo para a nossa conclusão e nós queremos falar o seguinte, irmãos e irmãs. Nesse tempo de isolamento social, as crianças e adolescentes estão permanecendo o tempo todo dentro de casa, na companhia dos pais, na companhia da mãe, dentro do convívio social. Para muitos é uma experiência diferente, né? Ter o filho 24 horas com eles, né? Nessa sociedade moderna em que nós vivemos, muitas pessoas levantam cedo, deixam o filho numa escola, vai para trabalhar, depois assim, aquela criança fica terceirizada praticamente 12, 13 horas para outras pessoas. E os pais têm pouca convivência com esses filhos. Nesse tempo agora é uma oportunidade que, apesar de tudo, Deus está dando para que os pais tenham maior convivência com os filhos. E é uma ótima oportunidade para os pais praticarem o ensino da palavra de Deus, pois as crianças e adolescentes não estão indo aos templos para participarem das aulas da escola bíblica. Aproveitem esse tempo para ensinarem seus filhos. Tenham momentos com qualidade. Contem histórias bíblicas. Contem histórias da família. Faça da sua casa uma casa missionária. Tem um salmo que diz o seguinte: uma geração falará do Senhor a outra geração. Irmãos e irmãs, não espere que outras pessoas falem da palavra de Deus para os seus filhos. Falem vocês também. É vocês que têm que contar a história. É vocês que têm que falar sobre a casa de Deus, falar sobre a família de vocês, para que essas crianças, eles aprendam dentro da família o que é ser crente, o que é conviver em família. Podemos concluir dizendo que todas as famílias cristãs devem ser famílias missionárias. A primeira missão da família é evangelizar os seus filhos. A primeira missão da família é evangelizar os filhos. Além do cuidado, da maternagem, da paternagem, os pais devem ensinar os filhos a evangelizar. Segundo, ensinar os filhos a evangelizar os amigos. Ensinar os filhos a serem diferentes do mundo. Não importa quão densas sejam as trevas ao nosso redor, devemos ser luzes. Se não há sabor, devemos ser o sal. Devemos fazer toda a diferença. Dizer como Josué falou ao povo de Israel, que se eles quisessem servir outros deuses, que eles poderiam servir. Já na conquista da terra de Canaã, Josué chama o povo e fala: olha, nós estamos aqui, estamos no meio de pessoas diferentes. Essa terra são pessoas ímpias, não conseguimos destruir a todos, mas e aqui tem muita opção de cultura, muita opção de deuses diferentes, muitas coisas que vocês não têm no nosso meio. Se vocês quiserem servir outros deuses, quiserem fazer coisas de acordo com a vontade de vocês, vocês podem fazer, se vocês desejarem. Mas Josué chama para ele a responsabilidade da família dele.
ele diz o seguinte: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso, irmãos, que nós devemos fazer. Chamar a responsabilidade para nós, que mesmo que os outros façam, mas a sua casa, não importa como está a casa do outro, seja você o atalaia da sua casa, faça da sua casa uma casa missionária. Amém. Quem vai fazer? Agora nós iremos participar, o presbítero José. Os irmãos permaneçam aí, que o presbítero José irá fazer as considerações finais e também a oração para os irmãos que fizeram pedidos de oração. De novo, Pai do Senhor, a todos os irmãos, né? De novo com os irmãos, agora na parte de encerramento, na parte de oração, né? E vamos então estar falando para os irmãos sobre os irmãos que pediram oração. Estou com uma lista aqui das orações, dos pedidos de orações dos irmãos. Eu vou falar a cada um daqui a pouco. Deixa eu só ver aqui. É isso aqui mesmo, Ed, na lista? Isso. Aqui a lista das orações dos irmãos. Tá certo? Ao vivo é assim, né? Então nós temos aqui o pedido da irmã Sônia pelo pastor Luiz Antônio, que está com Covid-19. Eles já comentaram bem durante a semana nas redes sociais da igreja, né? Então o pastor Luiz, parece que está um pouco melhor, mas ainda inspira cuidados, né? Vamos orar pela família da Gorete, amiga da Débora Andrade, né? Que faleceu. Vamos orar pela família, né? Pela família, para que Deus dê um conforto, Deus dê graça, que eles possam compreender os desígnios de Deus e quem sabe, né? Voltar-se para Deus. Esses são os pedidos dessas duas pessoas, né? Família da irmã Gorete e também o pastor Luiz Antônio, que está com Covid lá da Zona Sul. E também continuo pedindo oração pelo pai da Edna, meu sogro, pastor José Francisco, que ele está fazendo alguns exames, né? Motivo de saúde. Nós estamos acompanhando até ele alguns exames aí. Vamos pedir, porque é uma pessoa que trabalha bastante na obra de Deus, é acostumado a andar por todo o Brasil fazendo a obra, e agora, pela quarentena, não pode sair, e também agora apareceram esses probleminhas de saúde para ele, né? Nós temos pedindo também pelo Rafael, né? O Rafael Itapevi, famoso Itapevi lá em Curitiba, que estava com dengue, né? Vamos continuar orando. E o trabalho dele também é em hospitais. Os irmãos sabem, essas máquinas aí que faz um raio-x para detectar realmente os efeitos do Covid-19 no corpo humano, essas máquinas, o Rafael, ele instala algumas lá em Cascavel. Curitiba não, em Cascavel, né? Em Curitiba ele é conhecido como Itapevi, porque é nosso irmão aqui, filho do presbítero Gideão, tá? Então vamos estar orando. Você também, onde você estiver, né? Curve sua cabeça, feche seus olhos, fala com Deus, porque nós estamos separados apenas fisicamente, tá certo? Mas juntamente em um mesmo espírito, vamos estar intercedendo por Deus por essas pessoas, né? Para que a graça de Deus atinja essas pessoas e também orar por todas as pessoas que estão infectadas, né? Orar pelo mundo, né? Pelo nosso Brasil, pelos países, pelos governantes, né? Jeremias mandou uma carta para o povo de Israel lá na Babilônia, para eles orarem pela nação onde eles estivessem, para que pela paz dessas nações eles também tivessem prosperidade. Então vamos estar orando por esses pedidos, né? E depois vamos orar por todo mundo, por todo o Brasil, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão na liderança deste mundo, porque também foram colocados lá por Deus, tá bom? E pela liderança da igreja, local, regional e geral. Oremos.
Ó Deus bendito, Deus poderoso, Deus Criador, Redentor. Nós sabemos da tua pessoa, da tua grandiosidade, sabemos que tu és, Senhor. Tu és o Criador de todo o universo, de todas as coisas, Senhor. Nenhuma coisa, nada escapa, Senhor, da tua vontade, Senhor. Nada te surpreende, Senhor. Todas as coisas, Senhor, vêm de ti, meu Pai. Nesse momento nós passamos por essa dificuldade, desse vírus que veio, Senhor, realmente colocar todas as pessoas de joelhos, Senhor. Colocar as pessoas, colocar a ciência, as pessoas que estão acostumadas, Senhor, a se achar melhor que as outras, Senhor. Essa doença que vem pegar desde o mais rico, Senhor. Começou uma epidemia, começou com as pessoas mais abastadas desse planeta, que viajam muito, que transmitiram essa doença, Senhor, e até o mais pobre desse planeta, Senhor Deus, ó Pai. Então, é um vírus, é uma enfermidade, Senhor, que ataca todos sem distinção. Nós pedimos, Senhor, que tu tenha misericórdia de cada um desses, Senhor. Que nós possamos aprender com isso, a nos humilharmos diante de ti, Senhor. Não só nós, os cristãos, os que servem a ti, Senhor, mas que as pessoas também venham a reconhecer a tua soberania, o teu poder, e venham perceber que eles não são nada, Senhor. Um pequeno vírus, Senhor, coloca todo mundo de joelho. Um pequeno vírus, Senhor, derrota todas as pessoas, Senhor. Os hospitais não conseguem vencer, Senhor. A ciência não consegue achar uma cura, Senhor. E as pessoas estão morrendo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, e que nós aproveitamos esse momento para nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos, Senhor, do nosso orgulho, da nossa jactância, Senhor, de acharmos que somos alguma coisa porque somos melhores uns que os outros ou que nós não precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, nós pedimos também, Senhor, pelo pastor Luiz, Senhor, lá da Zona Sul, Senhor, que está com Covid-19, meu Pai. Que ele tenha pleno restabelecimento da sua saúde, Senhor. É um pastor, Senhor, cuida de ovelhas, cuida dos teus servos, Senhor, alimenta eles, está aqui cumprindo, Senhor, a tua vontade, pregando o evangelho, pastoreando, conduzindo as pessoas, meu Pai. Nós, não só eu aqui, mas cada irmão está ouvindo, Senhor, cada irmã aqui nessa live de oração, no final dessa mensagem, Senhor. Que todos nós pedimos pela vida desse homem, Senhor, na vida desse irmão, Senhor. Pastor Luiz, Senhor. Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, ó Pai. Porque muitas pessoas se alegrarão, Senhor. Assim como Paulo falou que quando tu preservasse a vida de um amigo dele, Senhor, para a alegria dele, Senhor. Então, para a alegria dos irmãos, para a felicidade dos irmãos, Senhor, e para a honra e glória do teu nome, Senhor, que a vida do teu servo seja poupada, Senhor, que a saúde do seu servo seja restaurada, Senhor. Nós também pedimos, Senhor, pela família da Gorete, Senhor. Gorete, amiga da Débora Andrade, da irmã Débora, Senhor, a Déborazinha, Senhor. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, que venha confortar o coração daquela família, Senhor. E que ela venha entender os teus desígnios, Senhor, e que ela aproveite esse momento, Senhor, para voltar-se para ti, Senhor. Nós temos que aproveitar esse momento para pensarmos na vida, pensarmos na eternidade, pensarmos no nosso relacionamento com Deus, Senhor. Todos nós devemos pensar, Senhor, porque a vida, como diz a tua palavra, é como a erva que está aqui hoje, Senhor, amanhã já não existe mais. Todos nós, nesses momentos, temos que começar a pensar, Senhor, a refletir sobre a nossa existência, Senhor. Se a nossa existência termina aqui, Senhor, ou se a nossa existência continua, Senhor, que nós iremos prestar conta de Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, então, aprender sobre isso, Senhor. Ó Pai, eu peço também pela saúde do meu sogro, o pai da Edna, Senhor, irmão José Francisco, Senhor, teu servo, trabalhador, que se dispõe, Senhor, a fazer tantas e tantas coisas pelo teu evangelho, Senhor. Viaja esse Brasil, Senhor, ajudando as pessoas, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dele, Senhor. Tem misericórdia, restaura a saúde, Senhor. E dá-lhe disposição para que ele possa realizar mais e mais a tua obra, Senhor. Uma pessoa simples, Senhor. Uma pessoa que não faz as coisas, Senhor, para se vangloriar, Senhor. Mas uma pessoa que faz, Senhor, sem pensar em recompensas aqui, Senhor. Mas só para cumprir a ordem do ID, Senhor. A ordem de ajudar as pessoas, a ordem de trabalhar pelo teu evangelho, Senhor. Rafael, nosso irmão aqui, foi de Itapevi, agora está em Cascavel, Senhor. Esteve enfermo, Senhor. Restaure a saúde dele, Senhor, proteja ele onde ele for, Senhor.
Ele trabalha fazendo manutenção de máquinas, instalando máquinas, Senhor, que é tão necessária para o combate dessa enfermidade, desse Covid-19 que estão afetando as pessoas, meu Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Também pedimos agora, Senhor, pelo nosso Brasil, Senhor. Pelo nosso Brasil, para que os nossos governantes, a começar pelo presidente, até os prefeitos, Senhor, tenham um bom senso, Senhor, de pensar nas pessoas e não neles mesmos. Não pensar nos seus cargos, nas suas políticas, Senhor Deus, ó Pai. Mas eles começam a pensar nas pessoas, na vida das pessoas, Senhor. Tantos cheios de orgulho, Senhor, querendo poder e poder, Senhor. Tira isso deles, Senhor, que eles aprendam, Senhor, que o governo vem de Ti, que o poder vem de Ti, que eles têm que estar submetidos à Tua vontade, meu Pai. Assim nós pedimos também por todos os governantes do mundo, Senhor Deus, que se acham, Senhor, grandiosos, Senhor, mas estão aí, Senhor, fazendo suas próprias vontades, suas políticas, Senhor, de poder, Senhor. E agora eles aprendam, Senhor, que esse vírus veio, Senhor, para colocar todos de joelhos, Senhor. O poder econômico, Senhor, está fraquejando, Senhor. O poder científico está fraquejando diante disso, Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que eles tenham bom senso, que esse governo tenha bom senso, tenha sabedoria e aproveite esse momento para arrepender dos seus pecados, Senhor, e voltar-se para Ti e conclamar suas nações, seus povos a voltar-se para Ti, meu Pai. Eu peço pela igreja também, Adventista da Promessa, Senhor, nesse momento, pela direção da igreja local aqui em Itapevi, o pastor Geraldino, Senhor. E peço para o pastor Geraldino, pela equipe pastoral que ajuda ele, por todos os irmãos, Senhor. Os irmãos que estão se sentindo sozinhos aí nos seus lares, suas casas, com saudade dos irmãos uns dos outros, meu Pai. Tenha misericórdia. Que eles... Caiu a internet? Agora voltou. Uhum. Pode continuar. Paz, irmãos. De novo, estamos tendo um probleminha aqui. Nós fizemos oração por todos os irmãos aí, os pedidos pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas demais igrejas, por várias e várias pessoas nós oramos aqui, que Deus receba. Caiu a internet aqui um pouquinho, talvez nem todos ouviram, mas Deus ouviu. Deus ouviu a oração, minha oração, a oração de cada irmão aí, entendeu? E que Deus está fazendo a sua obra, tá bom, irmãos? Deus está fazendo a sua obra, Deus vai nos ajudar a passar por essa dificuldade, Deus vai nos mostrar lá na frente que tudo estava do controle dele, nós acreditamos nisso, tá bom, irmãos? Agora nós vamos estar falando de uma campanha que a igreja está fazendo, né? A igreja tem uma equipe, um gestor, um comitê de gestão de crise, né? As igrejas estão fechadas, então a igreja tem uma equipe que tem médicos, pessoas dentro das áreas específicas, né? Que estão fazendo uma gestão da crise, até na questão de quando as igrejas vão abrir ou não abrir, mas também se preocupando por todo o Brasil, né, com aqueles irmãos nas igrejas que tiveram seu sustento, né, a sua maneira de sobreviver, colocado em xeque, né, perderam. Então, e não pode sair para trabalhar, alguns tiveram o salário cortado. Então, nós estamos pedindo aqui, ou vamos colocar aqui, o que essa comissão de crise está fazendo, né? Então, é uma campanha, tá certo? De arrecadação, eu vou passar mais ou menos por cima aqui para os irmãos, depois vai ter uma conta bancária, se alguém quiser contribuir, mas o que eu quero falar com os irmãos aqui, as igrejas Adventistas da Promessa, em muitos lugares vão estar abertas das 9 da manhã no sábado até meio-dia, tá certo? Para receber donativos dos irmãos, tá? Na questão aqui de Itapevi, como nós temos uma limitação assim, eu propus para o pastor, você, irmão de Itapevi, que está nessa live aqui, né? Se você tiver alguma doação, né, para doar, não só vai ser aqui para Itapevi, vai ser para todo o Brasil. Nós vamos, vai ter um lugar de coleta que vamos coletar aqui, vamos levar para outros lugares, e lá se formará a cesta básica, onde vamos enviar para vários lugares do Brasil, né, São Paulo também, para irmãos necessitados. Então, se você
o pastor colocou um vídeo no grupo da igreja, tá nas redes sociais. Então, se você puder colaborar com algum alimento, né, alimentos não perecíveis, os irmãos se comuniquem no grupo da igreja, no grupo aí, que durante a semana, provavelmente eu estarei, né, marcando o horário com o irmão, eu estarei recolhendo aí, tá bom, irmãos? Eu me propus a isso para que não fique a igreja precisar ficar aberta hoje, né, das 9 ao meio-dia, e os irmãos ainda não estariam sabendo disso. Mas se o irmão tiver algum alimento para doar, sentindo no seu coração que você deve contribuir, lembre-se que a igreja de Corinto, quando ela estava ao cuidar de Paulo, ela ficou sabendo que haveria uma grande fome em Jerusalém. Essa igreja, ela procurou, né, fazer uma arrecadação para mandar para os irmãos de Jerusalém. Então, tem muitos dos nossos irmãos aí que estão passando necessidade. Então, nós aqui, que ainda estamos bens, né, tendo condição de nos sustentar e também de contribuir. Então, os irmãos procurem, né? Procurem separar algumas coisas, alimentos não perecíveis, e comunicar no grupo que nós estaremos retirando aí, tá? E no grupo também da igreja vai estar a conta bancária para os irmãos puderem contribuir financeiramente também com essa equipe, né? Deixa eu só aqui, ó. Campanha emergencial. Só vou ler aqui para os irmãos, aqui, ó. Nossa motivação. A crise causada pelo Covid-19 em nosso país tem trazido dificuldades para as famílias brasileiras. E nossos irmãos estão sendo alcançados pelas consequências da crise, tá? Pensando nisso, as IAPs de São Paulo e Grande São Paulo, das 3 convenções por ordem do CGC, né, que é Convenção Geral Adventista da Promessa, resolveram promover uma campanha emergencial de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e fraldas infantis. Comitê Geral de Crise, né? De fraldas infantis para famílias necessitadas, especialmente da IAP nesse momento. Primeiramente da IAP, né? Mas nós vamos ver se pudermos ajudar outras pessoas, sim, né? Então, qual é o objetivo? Arrecadação de alimentos, produtos de limpeza, fraldas, distribuição para todas as famílias que estão em dificuldade, sem renda. Mobilização daqueles que têm condições e querem ajudar os outros irmãos. Então, o prazo de duração é enquanto durar, né, o efeito da pandemia. Maio a setembro, mas enquanto durar. Então, os irmãos aí comentem no grupo, falem assim, eu tenho tal coisa aqui na minha casa, pode passar aqui tal horário, então durante a semana nós estaremos passando aí e aproveitando os irmãos de uma mesma região, já passam em 2, 3 casas ao mesmo tempo e faz a arrecadação. Depois nós damos uma maneira de encaminhar lá para a cidade, lá onde estarão os outros postos da arrecadação. Tá bom, irmãos? Assim nós agradecemos os irmãos, agradecemos a colaboração, tá certo? E que Deus possa nos abençoar nesse momento, e assim nós vamos nos despedir pela graça de Deus, tá bom? Curvamos nossas cabeças. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por mais esse sábado que nós passamos, mesmo distante uns dos outros, passamos aqui juntos, Senhor, olhando uns aos outros, orando com os outros, orando juntos, meu Pai, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora, para todos sempre. Amém.